Obrigada, Maria Clara. O prazer é todo meu, é uma satisfação poder participar do encontro, do grupo de vocês, né? E de alguma forma tentar contribuir, trazendo um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de algumas coisas que já, né, sobre as quais eu já estudei. Agradecer também a Luísa, né, que a gente fez esse primeiro contato, foi através desse convite de vocês que a gente está em contato agora e espero que isso possa frutificar novas parcerias aí, já comentei com os colegas do IFAM, né, sobre o projeto de vocês, as iniciativas todas, e isso tem muita afinidade, assim, com várias coisas, com praticamente tudo, na verdade, que a gente faz dentro do IFAM, né. Então, eu vou começar falando um pouquinho, assim, de mim, em parte, né, a Mini Bill já falou um pouquinho das minhas formações, enfim, mas de como que a gente chega até aqui nesse momento, depois eu passo a uma apresentação falando especificamente, né, do Centro Histórico de Florianópolis, algumas questões para a gente discutir, refletir sobre as transformações da paisagem, a paisagem na história, mudanças e transformações aí do nosso contexto, né? E aí a minha sugestão, eu espero que isso não demore muito, que seja suficientemente, assim, denso, rico de conteúdo, mas que não seja enfadonho, né, que a gente não consiga, não demore muito, justamente para dar tempo de a gente conversar, de ter um debate, e aí na hora dessa abertura, desse debate, eu ia pedir, né, a quem quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua experiência nessa ação, né, Ecotrilhas, né, enfim, e aí a gente expõe aí as nossas impressões, angústias, dúvidas, sugestões, né, e eu espero que vai ser bem agradável. Bom, eu comecei a trabalhar no IFAM já na graduação, né, eu comecei como estagiária em 2004, e porque o tema do patrimônio histórico, o patrimônio cultural, para mim, foi uma coisa que assim, me intrigava bastante, o que era isso, afinal de contas, né, no curso de arquitetura a gente tem uma disciplina sobre patrimônio, vários cursos acabam não tendo, né, essa abordagem, essa formação, mas assim, comecei por curiosidade e a gente brinca que uma vez que você é picado pelo mosquitinho do patrimônio, ele não te larga mais, e de fato é um tema, na verdade, um leque de temas e de ações, né, que nos fazem pensar muito sobre as realizações do ser humano, nosso passado, presente e futuro, né? Bom, e logo na sequência, então, eu fiz o primeiro concurso público que teve para ingresso no IFAM, tipo, depois de sempre, em 2005. Então, a partir de 2006, eu ingressei como servidora efetiva, né, na equipe técnica. E os primeiros 5 anos, entre 2006 e 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se pudesse identificar. Tá, um minutinho. Tá já. E aí, entre 2006 e 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar no IFAM, na área central, no IFAM em Brasília, onde a gente atua com, na verdade, todos os estados, né? Existe uma centralização, e aí as superintendências estaduais em cada estado. E tive, assim, o privilégio também então, de conhecer muitas coisas, muitos aspectos do Brasil inteiro, do centro, paisagens culturais, o patrimônio, enfim. Então, assim, isso me deu também uma visão, assim, digamos, ampliada dessa temática, dessa diversidade, do pluralismo e dos desafios e das complexidades também, que é pensar e atuar
fazendo políticas públicas e ações em prol da preservação do patrimônio. E um tema que sempre, assim, me chamou a atenção, me tocou e com o qual eu fui trabalhando, era justamente dos centros históricos, das cidades históricas, né, esses lugares, digamos, especiais das nossas cidades, né, que compõem, via de regra, os núcleos fundadores, né, das cidades brasileiras, e com grandes desafios, com grandes problematizações de preservação, porque, assim, não existe exceção para o fato de que a gente, hoje, tem cidades que cresceram muito, que continuam crescendo, como Florianópolis, né? A população continua ampliando, as cidades continuam se expandindo, e esses centros históricos, né, que a gente agora passou a chamar de centro histórico, que antigamente, na origem, era a própria cidade, eles começam a perder um pouco ou bastante da sua função de centralidade, da sua função simbólica, enfim, existe um esvaziamento habitacional, existem grandes problemáticas hoje, né, que se refletem na própria vida e na conservação desses núcleos históricos. E, independente se é uma cidade grande ou pequena, tem, claro que tem distinções, coisas que mudam, mas a gente, assim, por um lado, então, tem lugares que são tão importantes, que são tão especiais, que são registros não só, né, do passado, das diversas fases da história e de personalidade, de pessoas que constituem o nosso cotidiano, mas que são tão importantes para a nossa, enfim, identidade ou das cidades, a caracterização, e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande para a sua preservação, para a sua conservação. E aí isso me fez, no momento de fazer a pesquisa do doutorado, resgatar esse tema e ter os conjuntos históricos como objeto de estudo e questionar ou refletir, no mínimo, um pouquinho também sobre a forma dos próprios órgãos de preservação, e foi incluído, mas não só, né, a gente tem os órgãos estaduais, os órgãos municipais, em que medida isso, essa própria política, né, de tombamento, de proteção, de preservação, de querer guardar, ela não influenciou, continua influenciando, como que a postura dos técnicos acaba também influenciando no estado de conservação, em como que os moradores ou os usuários veem tudo isso ou vivenciam. A gente interfere muito, na verdade, na vida das pessoas. E como enxergar também, porque muitas vezes a gente acaba tendo um olhar mais atento, digamos assim, para a materialidade, para a arquitetura, para a história, para o urbanismo, né? Mas deixa de lado um pouquinho as próprias dinâmicas urbanas, a vida das pessoas, a dinâmica sociodemográfica, né? Então, em que medida isso não deveria ser incorporado no nosso repertório cotidiano para pensar caminhos, atuação, formas diferentes de lidar, de tratar com esses lugares que, idealmente, possam fomentar a reutilização ou a reciclagem ou a compatibilização entre preservação e transformações, né? Então, assim, só introduzindo um pouquinho aqui o tema, porque a gente vai falar justamente, né, do que é esse núcleo urbano, pelo menos original, de Florianópolis, né, da antiga, né, de história, de transformações, de acontecimentos, de transformações na paisagem, e o que a gente pode, ao mesmo tempo, pensar, refletir, estando nesses lugares, vivenciando esses lugares hoje, como é que a gente pode projetar isso para o futuro, entendendo que essas mudanças, essas transformações, são parte indissociável, né, da nossa existência em qualquer campo. Então,
Deixa eu compartilhar aqui a minha janela. Tá todo mundo vendo já? Tá, né? Sim, estamos vendo. Tudo bem. Então, as meninas, em parte, então, me acharam, pelo que eu soube, por meio de um artigo, né, que eu escrevi e publiquei sobre, com esse título, Centro Histórico de Florianópolis, entre transformações e preservação, que depois, na sequência, ele integrou um capítulo dentro da tese, né? E eu gosto sempre de começar mostrando essa frase, né? Nada é permanente, exceto a mudança. Para a gente, ou como diria o Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, né? É assim, é uma coisa que parece assim, às vezes, óbvia, né? Mas pelo menos para quem ou trabalha com patrimônio ou anseia pela preservação de alguma coisa, às vezes parece que você está lutando contra as transformações e talvez a resposta, a chave seja o contrário, seja diferente disso, seja aceitar, né, que as transformações elas fazem parte da nossa vida, e que bom que as coisas mudam, que bom que a gente se transforma e se adapta enquanto sociedade, enquanto, né, para melhorar as nossas relações e como que isso pode ser adaptado também ao nosso desejo de que algumas coisas permaneçam, aqueles nossos alicerces, aquelas nossas os portos seguros, as âncoras, enfim, e mesmo como esses espaços eles podem e são necessariamente ressignificados o tempo todo. Aqui a gente tem uma imagem, né, da Rua Philipp Schmidt nos anos 40, muito diferente em linhas gerais, muito diferente do que a gente tem hoje, mas se a gente começar a olhar nos detalhes, a gente vai começar também a identificar permanências, né? Tá ali a torre da igreja de São Francisco, o prédio da esquina, que durante muito tempo foi uma papelaria, agora eu acho que é uma farmácia, como tantas farmácias que tem no centro, né? Então, assim, são coisas que nos permitem pensar sobre como as pessoas se vestem, os carros, as questões, né, do cotidiano. Deixa eu passar aqui. Ixi, só um minutinho. Consigo passar? Agora foi. Bom, e aí eu trouxe aqui o que é tido como a iconografia histórica mais antiga de Florianópolis, né, que é a vista da Ilha de Santa Catarina, pintada, retratada por um integrante, um artista integrante da expedição do La Pérouse, de 1785, quer dizer, a gente está aí no final do século XVIII, né? E nessa mesma expedição, que tem relatos, enfim, que nessa época se estimou em 400 as moradias da vila, né? Sendo a maior parte localizada entre a colina da Igreja Matriz, está ali a Igreja Matriz, na Praça 15, que era um grande gramado, né, até a orla, e o Morro da Boa Vista, que é o morro onde hoje a gente tem o Hospital de Caridade, que também é uma das edificações mais antigas aqui, né, do desterro do nosso centro histórico. E é justamente aqui a gente tem do lado da matriz meio viradinho, mas o que seria já na época o Palácio Cruz e Souza, que depois se transformou, né, era a sede do governo, originalmente a sede do governo, originalmente numa arquitetura luso-brasileira, depois no início do século XX ela é ecleticizada. Aqui o Forte Santa Bárbara, com o pontilhãozinho, que acho que nem todo mundo sabe, né, que o forte era uma ilha, né, uma pequena ilha ligada aqui por uma pontezinha. Esses arcos ainda estão lá, mas hoje a gente tem que prestar atenção para enxergá-lo. E é justamente
esse lugar que vocês no domingo vão ter a oportunidade de percorrer, né? Desde do Palácio até aqui o Centro-Leste, que hoje a gente chama Centro-Leste. Aqui a gente tem mais uma iconografia que é bastante interessante, do Vitor Meirelles. Eu acho que, se tendo a oportunidade, seja no domingo ou em outro dia, visitar o Museu Vitor Meirelles, também ali no Centro-Leste, é importante. Ele tem algumas dessas obras que retratam a antiga Desterro. Aqui a gente já tem, né, mais uma vez a Igreja Matriz. Ali ao fundo a gente já vê a Igrejinha da Nossa Senhora do Rosário e as duas torres da Igreja de São Francisco, né? E aqui a nossa Praça 15, como eu falei, uma grande gramado, né? Ligando ali o adro da igreja até a orla. Aqui estamos também meados do século XIX, 1846. Que é mais ou menos quando a gente tem essa representação também em mapa, né? A gente vai ter sempre de novo aqui as nossas 3 ancorazinhas, 4, se contar aqui com o Forte Santa Bárbara, né? A gente já tem um traçado urbano bem definido aqui, tanto no o que a gente chama centro-leste, a leste da Praça 15, ou a oeste, né? Essa outra parte aqui, com a rua Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra, enfim, mas sempre destacando, né, as 3 igrejas ali, as 3 construções das mais antigas que a gente ainda tem no centro. Essa outra obra do Vitor Meirelles também, eu acho bem interessante, impressionante. Parece que a gente poderia, sei lá, estar em São Luís do Maranhão, em Ouro Preto, em Salvador, né? Qualquer cidade aí, luso-brasileira, que hoje a gente chama de cidade histórica, mas a gente está aqui na rua João Pinto, justamente na esquina da Praça 15, né? E, e hoje a gente tem essa esquina, quer dizer, tudo, absolutamente tudo, né, em relação a essa pintura se alterou, desde as construções, a altura das edificações, a rua. A gente vê aqui uma rua de chão batido, de terra batida, com já o início de as calçadas de pedra, né, junto às edificações, né, e, enfim, as pessoas e vestimentas, enfim, bastante diferente do que a gente tem. Eu peguei propositalmente, né, a nossa representação atual do Google Street View, que nos permite também fazer uma visita virtual pelas cidades. E aqui a primeira planta topográfica, quer dizer, a primeira, aqui eu puxei só um detalhe. Essa é uma planta bastante grande, bastante detalhada, feita pelo Alfredo de Toné, em 1876, a primeira, então, planta mais detalhada mesmo do desenho urbano de Florianópolis, né? Fiz um destaque aqui para mais uma vez, para esse setor leste. A gente está aqui, tem a Praça 15, a Igreja Matriz, o Palácio, aqui o Forte Santa Bárbara. Na época, aqui a gente tinha o Mercado Público, que depois pegou fogo e foi passado para o local onde hoje ele está, né? E essa planta é bem interessante porque ela assinala vários lugares, os nomes das ruas, enfim. E nessa época, então, 1876, final do século XIX, o núcleo urbano aqui de Desterro, da Desterro, tinha cerca de 8.600 habitantes, exatamente. Só também fazendo, né, um destaque aqui, naquele zoom, eu assinalei aqui nessa esquina, então, está o Museu Vitor Meirelles, né, a casa onde o artista viveu, com o seu acervo hoje, e aqui assinalando o antigo Rio da Bulha, que é o rio que
passa pelo eixo do que hoje é a Avenida Hercílio Luz, né? Ele foi canalizado, ele foi retificado. Hoje a gente tem aquele bulevar, ali embaixo está o Rio da Bulha, o principal rio aqui do centro de Florianópolis, né? E aqui tem uma outra coisa interessante, porque essa região aqui era chamada de Pedreira, que realmente tem uma grande, se a gente quer próximo ali, onde está hoje o Museu da Escola Catarinense, a antiga Escola Antonieta de Barros, né, que me parece que agora vai ser também transformada num centro cultural, né, inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma versão anterior do projeto da escola, e se a gente entra no porão lá na base lá da escola, a gente tem uma grande pedra lá dentro, que faz parte dessa floração rochosa que era a pedreira, né? Em parte também usada para extrair algumas pedras usadas na pavimentação posterior de paralelepípedos, né? E aqui a gente começa a ter assim algumas pinturas importantes que retratam então uma vista panorâmica, né? Uma vista a partir ali do Morro da Cruz, aqui do Joseph Brigman, de 1866. Nessa época, a cidade, daí não, a cidade considerando não apenas o núcleo urbano aqui do centro, mas também as freguesias, né? Já tinha 26 mil habitantes. A gente vê em destaque já aqui também as torres aqui da igreja de São Francisco, a matriz, aqui assim tá o Forte Santa Bárbara. E aqui em 1895, uma outra vista que eu acho uma pintura maravilhosa do Eduardo Dias, que é um artista daqui, catarinense. Essa obra está no MASC, no Museu de Arte de Santa Catarina, aproximadamente em 1895 já, então, final do século XIX, início do século XX, a gente já vê que tem, né, um maior adensamento, uma certa expansão. Aqui a gente tem toda aqui a rua Vitor Conder, levando até a orla lá do que hoje, né, a Beira-Mar Norte, a Baía Norte, a Praia de Fora, né, conhecida Praia de Fora. Aqui a gente tem a rua, provavelmente aqui Esteve Júnior, que é uma rua também bastante antiga. O iniciozinho aqui, do que depois foi complementado, né, para ser a Avenida Rio Branco, você tem uma coisa muito incipiente, um urbanismo incipiente ali naquela região. E aí, mais uma vez, eu coloquei aqui, né, você sabe identificar esses ícones, porque a gente continua ainda, né, identificando algumas edificações, mais uma vez aqui, a Igreja de São Francisco, a Igreja Matriz. Aqui está difuso, não consegui identificar a Igreja do Rosário, mas talvez ela esteja por aqui, tem uma coisa meio borrada. Aqui, já na praça, que hoje a gente chama, né, da Praça dos Bombeiros, está aqui ela, Praça Getúlio Vargas, aqui já o quartel da polícia, e aqui o Forte Santa Bárbara, no pé ali da Praça 15, o antigo Miramar, né, o trapiche por onde se fazia boa parte do transporte aquaviário, aí, fazendo a ligação com a ilha. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente já tem uma fotografia, não é mais uma pintura, retratando esse mesmo panorama, né, 1910, já então aqui entre 32 e 41 mil habitantes. Você tem de novo a Igreja Matriz, o Forte Santa Bárbara. E já, então, em 1926, a gente tem aqui, botei uma estrelinha na Ponte Hercílio Luz, né? A gente não só
a paisagem urbana, então, ela vai se transformando, temos novos elementos e temos aí um elemento de modernidade, né? A ponte completou, agora acabou de completar 100 anos, né? Tem uma história, uma simbologia também muito forte, uma importância estratégica e política muito forte. Se não fosse, né, a construção da ponte, Florianópolis corria o risco de deixar de ser a capital, então a gente tem esse elo, né, de ligação, e ainda que sobressaindo as torres das igrejas, o forte, e já mais algumas construções. Aqui a antiga escola normal, que hoje é o Museu da Escola, outro lugar que, né, dando tempo, se fosse possível, fazendo o trajeto de domingo, seria bastante interessante passar por lá, conhecer. Esse, esse outro prédiozinho aqui, com um frontão aqui voltado para a rua, é onde hoje ainda fica a Quibelândia, que é hoje já um marco aqui no centro histórico, né, do seu uso aí bastante importante. Aqui mais uma vista panorâmica, agora já chegando o final dos anos 40, e é praticamente assim, essa época vão ser as últimas fotografias, últimas imagens que a gente vai ver, assim, as torres das igrejas se destacando, né, o casario, em geral, com uma altura mais baixa, mais homogênea, né, mas a partir dos anos 50, a gente vai ver mais adiante, a gente já vai ver essa paisagem convivendo com as edificações em altura, com prédios, né? A gente entra num novo momento, digamos assim, da caracterização urbana do nosso centro. E aí eu trago aqui, só para a gente ter, né, uma ideia dessa evolução populacional. Hoje, Florianópolis é uma das cidades sem dúvida, das capitais do Brasil que continua crescendo populacionalmente bastante, né? A gente viu no último censo, agora de 2022, uma tendência de muitas cidades e muitas capitais, Porto Alegre, Salvador, enfim, de até perderem população, e Florianópolis continua crescendo, continua recebendo gente, né? Então, a gente tem aqui um gráfico desde 1872 até 1940, aqui em laranja, especificamente Florianópolis, e em amarelo a região metropolitana, já para a gente também ter uma ideia que, né, a Floripa já faz parte dessa região metropolitana que envolve São José, Biguaçu, Palhoça, enfim, que são também uma região que cresce e se transforma muitíssimo, né? Aqui essa evolução desde 1740 até os anos 2000, né, do nosso desenho urbano aqui, do que a gente chama de Triângulo Central, que basicamente é a Orla e aqui a Avenida Mauro Ramos, né? Isso aqui a gente, em geral, chama do Triângulo Central. Então, quanto essa malha urbana ela se adensou e se expandiu e se transformou. E aqui, para a gente ter uma ideia desse impacto, então, desde 1940 até 2022, do crescimento exponencial dessa população urbana de Florianópolis, que, como eu disse, não para de crescer. O censo de 2022, então, estimou para Florianópolis, computou para Florianópolis uma população que é mais do que o triplo da população na década de 80. Né? A gente realmente tem, assim, um crescimento bastante vertiginoso, e isso vai ter um impacto não apenas na paisagem do centro, mas da ilha inteira, né? Uma expansão da urbanização na ilha inteira, e devido a uma necessidade de abrigar esses novos moradores.
Em 2022, a gente tem, na região metropolitana, quase 10 vezes a população dos anos 70, né? E a projeção de crescimento de Floripa, ela está acima, na verdade, ela está bastante acima da média nacional. Então, por que eu estou, assim, mostrando isso? É como que a gente pode pensar como será ou prever como alinhar esse crescimento que é um dado, é um fato, não tem como fechar a ponte, fechar a ilha, impedir as pessoas de chegarem. Hoje, né, Florianópolis é praticamente assim, é uma capital cosmopolita, tem gente de todos os lugares, uma diversidade de modo de ver, de vida. Então, como a questão central é tanto para o patrimônio urbano quanto para o planejamento, como que isso vai se encaixar, como que isso vai se adequar, né? Então, aqui uma imagem já dos anos 50, como eu falei, na verdade, essa dos anos 60, já com os prédios, né? A gente já tem uma mudança bastante grande dessa. Na verdade, o ponto de vista é o mesmo daquele que a gente estava vendo a partir do Morro da Cruz, né? Onde se destacavam as torres das igrejas, enfim, o forte. Aqui a gente está vendo a ponte, mas aí já sobressaem, aqui está a Praça 15, ó. Nem a catedral, na verdade, ali está a torrezinha da Igreja de São Francisco, aqui no meio, a catedral escondida aqui por esses prédios, né? O Forte Santa Bárbara, ele vai estar, acho que está fora dessa foto, ou atrás desse edifício aqui, né? E isso, assim, é resultado, em parte, dessa necessidade de abrigar, receber novos moradores, um outro tempo. Bom, o primeiro prédio em altura, o primeiro arranha-céu, como se diz, né, que a gente teve no centro de Florianópolis, é o edifício Meridional, que também está ali no setor leste, né, vale a pena, né, ali naquela esquina da Rua João Pinto, que eu mostrei na imagem anterior, né, e esse é um recorte do jornal de setembro de 59, né, uma manchete falando sobre a nova sede do Banco Nacional do Comércio, que é esse prédio, né, a inauguração, e o destaque, né, para o que isso significava, o que isso representou, né, mais um marco de progresso, um símbolo do desenvolvimento urbanístico da capital, né, foi algo importante, foi algo retratado. E na esteira disso, nos anos seguintes, você começa a ter vários prédios, né? Mas isso não representa só uma mudança na paisagem que a gente enxerga, é uma mudança no modo de vida, no modo de morar, né? Hoje em dia, eu não sei vocês, eu sempre não, eu morei em casa durante um tempo na minha infância, né? Mas, assim, principalmente nas cidades grandes, morar em apartamentos é natural, é algo que se consolidou como uma forma de morar na cidade, né? Não tem como, assim, pelo menos no nosso contexto brasileiro, na nossa realidade, de uma população que continua crescendo, cidades continuam se expandindo, é uma forma, né, de habitar. E até hoje, muitas vezes entendida como progresso, como desenvolvimento, e aí a gente pode refletir sobre, bom, até onde isso vai, né? A gente tem aqui no litoral de Santa Catarina o exemplo de Balneário Camboriú, enfim, isso é um excesso, não é um excesso, né? Podemos também pensar em formas, digamos, mais equilibradas, enfim. Mas vamos lá. E é um momento que transforma a forma de morar de uma forma muito, muito radical, né? A gente tem, assim, modernizações dentro de casa, então, os eletrodomésticos que vêm para, digamos, facilitar a vida, e principalmente a vida
digamos, das mulheres. Vamos lá, a gente está num momento, né, de independência feminina também, de entrada das mulheres no mercado de trabalho, dessa luta que ainda é, né, permanente por ter uma carreira, ter um trabalho fora do trabalho doméstico, fora do trabalho de casa, e todos essas inovações tecnológicas, modernidades, elas acabam permitindo que isso também, né, aconteça. A gente tem um grande mercado, enfim, dos móveis sob medida, móveis padronizados, enfim, que os armários embutidos, quer dizer, é uma mudança aí radical que se reflete diretamente na nossa paisagem. Aqui a gente já está com uma vista parcial. Final dos anos 80, onde eu já tenho mais uma ponte aqui, a Ponte Colombo Salles, né, o grande aterro. Então, a gente tem um momento ali, década de 70, que é o afastamento do núcleo histórico, do núcleo fundacional ali de Desterro, um afastamento da orla, né, o mar fica longe, uma consolidação dessas verticalizações que hoje a gente acaba tendo, como Porto Alegre, como Recife, como São Paulo, como Rio de Janeiro. A gente tem um centro histórico com uma característica de uma paisagem heterogênea, onde algumas edificações antigas, ou mesmo algumas casas mais antigas, elas acabam convivendo com esses prédios, geralmente prédios de apartamento, ou muitas vezes prédios de escritório, né, que passam a fazer parte da nossa paisagem urbana. Bom, aí tem um colega nosso do IFAM, o Ciro, que fez uma tese de doutorado também, que ele intitulou de Casa Vazia, Ruína Anuncia. Quer dizer, tem um aspecto que é muito essencial da preservação das edificações históricas, desses núcleos urbanos, aí é que é o seguinte: se não tiver ninguém ocupando, se não tiver nenhuma função, se não tiver uma atividade, é, não adianta, porque enquanto eu estou dentro da minha casa, do meu escritório, enfim, se começa a chover, se começa uma goteira, eu vou ver que está pingando, então eu vou querer arrumar aquele telhado ali. Se eu não tiver esse uso, é muito possível que esse processo, né, de esvaziamento acabe com o tempo provocando uma degradação da edificação, um abandono, etc. E é o que a gente vê muitas vezes nos nossos centros históricos, né? Essa falta de função, essa falta de uso, essa mudança, enfim, dos desejos, dos modos de morar, faz com que as pessoas deixem de estar nesses imóveis, acaba provocando esse estado de degradação. E aqui eu trouxe uma foto que achei muito interessante, que é da rua Philip Schmidt. Não tem exatamente a data, imagino que seja aí também pelos anos 80, né? Com muita gente na rua. O centro de Floripa, ele continua tendo bastante gente na rua, mas não com essa intensidade. E, assim, as funções do centro, né, principalmente ali comercial, de serviço, tal, elas foram com o tempo também sendo diluídas por outros lugares e por outros bairros da cidade, né? A gente tem aqui o relato de que quando foi, por exemplo, construído e inaugurado o Beira-Mar Shopping no início dos anos 90, e isso causou um impacto direto muito grande no comércio do centro, porque as pessoas, uma parte das pessoas, né, que era onde tudo se concentrava, então uma parte das pessoas deixou de necessariamente ir para o centro para ir para o shopping, e esse perfil também do centro mudou. E isso significa, enfim, significa uso, significa vida de uma cidade, né? E por revés, a gente hoje tem muitas vezes momentos em que sábado, domingo, enfim, às vezes não tem ninguém na rua, né? Tem pouca utilização. Então,
eu começo aqui a mostrar alguns dados que eu coletei. Eu coletei esses mesmos dados sobre praticamente, foram 63 núcleos urbanos tombados que eu investiguei, né, na pesquisa de doutorado. E eu produzo essa análise, esses dados para todos eles e trago especialmente aqui os dados do centro de Florianópolis. Uma coisa importante, antes de tudo de assinalar, é que assim, ainda que a gente hoje tenha uma questão, né, com relação ao centro, que tem um grande potencial, às vezes potencial, inclusive, de ter mais usos, de ter mais gente morando, de ter. Tá? Mas ainda se comparado com muitas outras capitais e muitas outras cidades médias e pequenas, a gente ainda tem um centro bastante vivo, bastante presente no cotidiano mesmo, né? Principalmente, enfim, a Felipe Schmidt, conselheiro Mafra, principalmente durante a semana e tal, são de fato lugares ainda bastante vivenciados, bastante vivos. Isso é diferente em relação a alguns lugares, tá? Mas, assim, existe uma contradição, que eu falei, Florianópolis é aquela cidade que cresce acima da média nacional, né? Em 20 anos, a gente ganhou 40% a mais de população. Só que, nesse mesmo tempo, a população do centro histórico, ela decresceu muito, vertiginosamente, né? Então, alguns dados. Em 2010, Florianópolis tinha, no geral, a cidade inteira, 11% de domicílios vagos, que são aqueles desocupados totalmente, e 12, quase 13% de uso ocasional. O uso ocasional são aquelas segunda moradia, ou as casas, apartamentos que geralmente são alugados para temporada, enfim, que não é a moradia principal, né? Em contrapartida, a área central tinha 14% de domicílios vagos, que já está acima da média do município, e 7% de uso ocasional, né? Apesar dos nossos atrativos, enfim, turísticos, etc., não é no centro que, naquele momento, em 2010, as pessoas permaneciam. Aqui eu estou mostrando um mapa que identifica que nessa linha vermelha, rosa, é a área delimitada pela prefeitura, pelo plano diretor, como APC, Área de Preservação Cultural. Tá? Especificamente em Floripa, o IFAM não tem área tombada, eu peguei os dados da APC da prefeitura. E esses outros linhas amarelas são os setores censitários do IBGE, que são divisões que o IBGE faz para poder produzir os dados do censo. Né? Então, mais ou menos nesse recorte aqui, são cerca de 11 setores censitários que foram usados para essa análise, que são mais ou menos os mais coincidentes com a área central, a APC da área central, né? Dentre os quais eu destaco que o setor final 53, mais ali aqui a gente está na rua Francisco Tolentino, mais a oeste, ali, aqui aquela parte estacionamento que tem na frente do terminal urbano, o 26, que seria mais, então aqui está a Praça 15, a rua Felipe Schmidt, toda essa área mais comercial, e o 22, que ele praticamente coincide com o que a gente chama hoje de setor leste, que é mais ou menos esse quadrado aqui. Bom, no geral, eu fiz uma atualização agora em relação ao que eu tinha publicado no artigo, que tinha considerado só os dados de 2010. E aí, entre 2010 e 2022, em todos esses setores aqui, houve ainda uma perda de quase 18% de moradores. Em compensação, Florianópolis, no geral, ganhou mais 23% de habitantes, né? Então, a gente continua nessa contradição aqui. As imagens mostram mais o que é esse setor leste, esse setor 22,
do IBGE, o setor 26, que vai da Praça 15 aqui até a Rua Álvaro de Carvalho, e tem lá no final, a divisa dela é a Rua Tenente Silveira, e aqui o setor 53, só para ilustrar. Esse é um outro mapa que a gente fez mais recentemente com a parceria da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, fez um mapeamento, eles dividiram já diferente, eles dividiram entre região 1, região 2, região 3, região 4 e região 5, para mapear os usos comerciais, né, como que estava comportando a questão do comércio local, enfim, o que, que eles podem fazer para ativar, enfim. E aí a gente vê aqui uma coisa bastante, assim, preocupante no setor leste é que o setor leste, especificamente, ele perdeu a metade dos seus moradores em 20 anos, né? E a gente tem uma vacância, quer dizer, o número total de comércios fechados sem uso em 2024, segundo esse levantamento da CDL, era de quase 20%, que é muita coisa, né? Comparando com essa região 4 aqui, onde fica Philip Schmidt, onde o comércio ainda já é mais ativo, perto do mercado público, enfim, tem 5,5% de vacância, que é considerado um índice, assim, normal para o mercado, você não tem, nunca tem 100% de uso, de ocupação de alguma coisa, né? E uma vacância aqui residencial de 22%, enquanto aqui são mais de 30% das moradias, das habitações, né, dos domicílios que ainda restam desocupados. Ó, em 2022, haviam 552 residentes no setor leste, que é a metade do que tinha em 2020. E aí tem um outro instrumento do IBGE, que é a base de faces de logradouros do Brasil, que eles vão fazendo levantamento, eles chamam de face de quadra, andam pelas ruas, e a cada face de quadra eles identificam os usos, né? Então, a gente tem aqui onde que estão concentrados esses usos habitacionais do setor leste. Toda essa área vermelha aqui é onde não tem habitação. Existem outros usos, existem outras coisas acontecendo, muito comércio fechado, enfim, mas a habitação não está aqui, ela fica concentrada nessa quadra aqui, que justamente tem o edifício meridional, e mais um, aqui, e na Tiradentes, né? E nas bordinhas aqui a gente tem um outro edifício, aqui a gente tem o nome deles, o edifício Topázio, Dona Negra, Eugêncio Beltrão, Meridional, Joana de Guzmão, enfim, basicamente os residentes dessa área, como de todo o restante do centro histórico, da maior parte dos centros históricos, pelo menos nas grandes cidades, estão em edifícios de apartamento, né? Os moradores de casas, eles praticamente já não existem no centro. A gente tem, em 2010, 92% das pessoas que moravam no centro histórico moravam em apartamentos. O centro-leste ainda era o lugar onde tinha mais gente morando em casas. Se a gente circular, a gente vai ver muitas casas, muitas residências. Hoje, ou desocupadas ou transformadas em alguma outra coisa, num comércio, num barzinho, enfim, em outra coisa. A gente tem aqui esse comparativo entre 2000 e 2010. Então, a gente tinha, em 2000, quase 450 moradores em apartamentos, e em 2010 já eram 239, né? Eu não peguei o dado de 2022 especificamente aqui, mas ele vai ser também menor do que isso. Em 2010, a gente ainda tinha quase 280 pessoas, aí vai morando em casas no Centro-Leste, que era uma característica que diferenciava esse lugar em comparação a outros, mas em 2010 já eram só 41, quer dizer, menos 85%
a menos. E aí, além disso, que a gente registrou é que essa perda populacional do centro, ela foi maior numa população ativa ali de idade entre 35 e 54 anos. Tá? Em relação à renda, a gente via que também existia menos pessoas sem renda e mais responsáveis por domicílios com renda superior a 10 salários mínimos, morando no setor leste. Isso vai se inverter. A gente tem, então, as pessoas ali ativas, né, do ponto de vista de trabalho, com um ganho significativo ainda residindo no setor leste em 2000, mas em 2010 isso já muda. Eu não tenho, na verdade, o IBGE ainda não liberou dados sobre rendimentos de 2022. Bom, então, assim, existe uma transformação de paisagem, uma transformação de hábitos, uma transformação que implica perda de moradores e, assim, perda de moradores é uma coisa muito sensível quando a gente fala na preservação, né, não só na preservação de áreas tombadas, do ponto de vista assim urbanístico em geral, porque a habitação, né, a moradia, ela é a base de uma cidade. Se eu não tenho moradores, eu não tenho a padaria, o bar da esquina, a sapataria, enfim, assim, a gente tem muito usos sazonais, ocasionais, né? Muitas vezes ligados, então, como a gente percebe aqui, por exemplo, na Felipe Schmidt, na Conselheiro Mafra, mais durante a semana, tem muito comércio, mas no horário comercial, depois as coisas, né, fecham. Por outro lado, a gente tem uma coisa muito curiosa, muito importante acontecendo no setor leste, que é uma altíssima concentração de museus, centros culturais, lugares de atividades, de memória, cada vez mais, na verdade, né? Ele é, de fato, entendo particularmente o Centro-Leste como um território cultural, um território de diversidade. A gente tem ainda uma concentração de sebos, tem pelo menos uns 4 ou 5 sebos, livraria, né? Teatros, tem o Teatro Armação, tem o Teatro da Ubro, muitos bares e casas noturnas. A gente tem visto nos últimos anos, inclusive, um aumento, né, um incremento desse uso noturno, desse uso dos bares, um comércio tradicional ainda bastante importante, bastante relevante, inclusive, para ser mapeado, identificado e eventualmente valorizado, né, as sapatarias, junto também com brechós, os sebos, livrarias, enfim. E uma concentração também grande de algumas instituições públicas, né? A gente tem para Cidadão, Secretaria de Educação, IBGE, a Marinha, SPU. E aí eu deixei uma provocação, porque mais uma vez, a ideia acho que é a gente discutir, conversar um pouquinho, vocês vão lá no domingo, do tipo, o que mais que tem nesse território, né? Quais são as coisas que estão ali, as atividades, as manifestações, o que está latente, o que está acontecendo, e como que isso poderia, eu particularmente espero que nos próximos anos a gente deixe de ter uma curva de declínio populacional e comece de novo a ter mais gente morando nos centros das cidades, porque o centro da cidade ele tem toda essa infraestrutura, né? Eu já morei no edifício meridional, aquele que eu mostrei para vocês ali na esquina da Praça 15. A gente morou 5 anos ali, assim. E é muito legal, porque você tá no meio de tudo. Eu acabei saindo quando estava grávida, ele não tinha garagem, ia ser mais difícil a vida, a rotina, assim, é uma rua que não tem acesso de carro, enfim, mas assim, o lugar é muito especial.
e às vezes existiam pelo menos na época, alguns conflitos entre, acho que, alguns moradores que se incomodavam com som, com barulho, enfim, né, essas questões sempre existem dentro de uma cidade, mas eu espero que com o tempo, ao longo dos anos, agora a gente consiga voltar a ter mais gente morando no centro histórico, né? E convivendo com tudo isso e valorizando tudo isso que já tem ali, né? Muitas coisas que pouca gente reconhece. Eu mencionei os sapateiros, né? Tem atividades assim tradicionais, antigas, que são modos, são saberes, são conhecimentos que ainda estão expressos nesses lugares que precisariam ser também valorizados, tá? Então, é um painel geral, é um painel que, assim, a intenção é mostrar um pouquinho, né? Todo mundo fica curioso com as imagens de antigamente, fica pensando, olha que bonito que era, olha que legal, e se transformou. Às vezes a gente fica com um certo sentimento de perda, poxa, mas aquilo era mais bonito, era mais legal. Mas a ideia é a gente também tentar pensar nessa questão de coisas que, de fato, se transformam, e por que se transformaram, podia ter sido melhor, ok, podia ter sido melhor, mas hoje a gente tem isso aqui, né? Isso aqui guarda muita coisa, guarda muitos testemunhos do passado, mas tem muita coisa, inclusive essa foto aqui também não é no setor leste, mas é do lado da alfândega, ela é muito interessante, porque é a feirinha que tem todos os dias, né? A gente fez há uns anos atrás um projeto de requalificação do Largo da Alfândega, e esse projeto eu considero que ele teve um sucesso muito grande, porque a gente, nesse espaço aqui hoje, a gente tem os skatistas, tem o pessoal que faz altinha, tem manifestações culturais, tem apresentação, tem show, enfim, e ele realmente é um lugar, pelo menos durante a semana, né, bastante pulsante, bastante vivo, né? E potencializado por por esse projeto que tentou qualificar e tentou, de fato, permitir esse uso plural dos espaços. Então, a ideia é lançar aqui essas dúvidas, essas inquietações, essas perguntas, né, para a gente, assim, abrir o debate e agora sim querer saber de vocês, né, o que gostariam de conversar, discutir, comentar. Opa, eu posso começar, então? Eu achei, parabéns aí pela apresentação. Eu achei muito legal, porque eu estava aqui com a Luísa comentando várias coisas aqui na, no WhatsApp, principalmente, né, que veio muito do que a gente falou na última aula do Ecotrilhas, né, sobre os espaços que a gente está inserido, se a gente está realmente vivendo aquele espaço, a gente só está sobrevivendo a ele, né? E aí me chamou muita atenção ali nas imagens, né? Como se dá essa evolução do centro e como o centro ele dita muito como é que o resto da cidade vai se desenvolvendo, né? Porque o centro sempre é meio que o início de tudo, digamos assim, né? Então eu fiquei muito impressionada com as imagens, eu achei muito legal, assim. E eu até falei assim, mas onde é que é o Forte Santa Bárbara? Eu não estava entendendo onde era. E aí eu vim aqui, acabei até pesquisando. Eu falei, nossa, eu passo por esse lugar várias vezes quando eu vou no centro. E eu pensei que era só uma construção. E aí vem muito essa coisa de realmente a gente não conhecer os espaços que a gente habita, né? E aí eu fiquei muito impressionada com, nossa, a água chegava até ali. Isso é muito curioso, muito diferente e me impressiona muito essa questão desses lugares estarem ali ainda, em meio aos prédios. Eles estão sobrevivendo em meio
aos avanços tecnológicos, aos avanços urbanos, né, e tudo mais. Então, eu fiquei, assim, realmente pensando sobre todas as vezes que eu já andei no centro e eu não prestei atenção nessas coisas. Eu realmente não prestei atenção. E aí, né, agora, das próximas vezes, eu vou olhar com mais atenção esses espaços. A outra igreja, eu conhecia ali a igreja matriz e já fui ali na igreja do Rosário, acho que é esse o nome, né? E a outra igreja, eu não lembro o nome, eu sempre passo por ela para ir no meu dentista e eu não tinha, eu só falava, ah, é uma igreja aqui. Só que eu nunca tinha parado para pensar que ela faz parte realmente da história e da cultura do centro histórico. Então, para mim, isso chamou bastante atenção. E esse final que você comentou ali sobre as partes ali, principalmente do Centro-Leste, eu acho que para mim esse fenômeno das pessoas saírem mais do centro vem muito da gentrificação, dos altos preços, né? Que quando eu não sou daqui de Florianópolis, eu sou de Teresina, no Piauí, depois fui morar em Manaus e vim morar em Florianópolis por conta da pós-graduação. E uma coisa que me assustou muito foi a especulação imobiliária da cidade, os altos preços, que fazem com que as pessoas tenham que migrar desses espaços que elas poderiam estar inseridas, né, tipo o centro, porque quando tem gente no centro, diminuem outras coisas, como os índices de violência, né, vai ter mais, como é que eu posso dizer, saneamento básico ali, desde energia, postos de energia e todas essas coisas no centro. Só que com essa especulação imobiliária, as pessoas meio que são expulsas da cidade, né? Elas não conseguem mais ocupar esses espaços, e esses espaços, como você falou mesmo, eles vão se deteriorando com o tempo. Se a pessoa não habita aquele espaço ele vai, né, vai sofrendo com o tempo, né? Enfim, eu acho que foram algumas das coisas que me chamaram muita atenção na apresentação. Sabe, Maria Clara, antes de passar para outras pessoas, eu queria, assim, pontuar. Bom, primeiro, Santa Bárbara hoje ele é um centro cultural da Marinha, ele também é um museu, também é visitável, se quiserem visitar, também é um lugar bastante legal de ser assim conhecido. Há uns anos atrás, teve inclusive uma intervenção artística feita aqui em Florianópolis, que o pessoal acha uma coisa interessante de ser feita, de repente, até de tempos em tempos. O pessoal fez uma marca de tinta azul por onde era o antigo linha da orla. Olha, o mar vinha até aqui. E a reação, porque assim, o nosso aterro é um. Bom, a gente tem no Rio de Janeiro, tem o aterro do Flamengo, em Recife tem aterro, em Salvador tem o aterro da Cidade Baixa, são sempre grandes obras, né? Que alteram, que modificaram essas estruturas urbanas, mas ele, de fato, ele é muito grande, né? Ele jogou o mar realmente para muito afastado, tanto que, assim, antigamente, antes dos aterros, os clubes de remo, que hoje são os clubes de remo que estão ali embaixo da ponte, eles se localizavam justamente ali na cabeceira da Praça 15, nos primeiros quarteirões ali como é que aquela rua tem a João Pinto e mais depois dela tem uma que seria a Orla, né? Ali começaram os clubes de remo, ali tinha as competições, existem algumas imagens antigas bem interessantes das competições de remo daquela época nesse lugar, e é onde hoje está o terminal urbano, né, o antigo terminal cidade de Florianópolis. O mar ia até ali estavam os clubes de remo. Mas eu só queria, assim, fazer um alerta para a gente também pensar um pouquinho, porque você usou o termo gentrificação, e é uma outra coisa que me inquietava quando eu fiz a pesquisa, e às vezes a gente tem, assim, uma tendência de
incorporar muito mas sem pensar exatamente no que está acontecendo. Em parte, eu fui atrás dos dados estatísticos, mesmo para aferir. E aí, eu não sei, eu posso até colocar aqui de novo, eu mostrei um slide vou botar aqui, não foi? Foi. A mudança, né, do perfil de renda do setor leste entre 2000 e 2010. Se eu estivesse falando de um contexto onde existe um processo de gentrificação efetivamente em curso, eu não teria esse resultado. Porque aqui está me dizendo que em 2000 eu tinha muito mais gente morando com renda superior do que em 2010. Na verdade, houve um processo contrário. As pessoas com mais dinheiro, com mais recursos, porque assim, hoje em dia é como o Centro Histórico de Salvador. Claro que Floripa está há bastante tempo num processo vamos chamar de especulação ou de crescimento da indústria civil, é um mercado assim, ativo, tem muita gente com bastante dinheiro que vem aqui, mas a concentração das pessoas com maior renda no centro não é no nosso centro histórico, não é no centro-leste, não é ao entorno da Praça 15, pelo contrário, é na beira-mar, é perto do shopping, é mais agora João Paulo, Juerê, sabe? São outros lugares. Na verdade, houve uma mudança desse lugar onde as pessoas, digamos, ricas moravam, que há muito tempo deixou de ser o centro. E o centro, se for ver hoje, ainda é o lugar onde tem os aluguéis relativamente mais baratos. Não estou dizendo que o aluguel está barato, que não está. Mas, assim, se for comparar preço de aluguel entre o centro-leste, o Paredão da Ercílio Luz e o entorno do Beira-Mar Shopping, você vai ver que tem uma diferença, uma discrepância, assim, muito grande, né? Então, a gente ainda tem, desses residentes no centro, ainda é um local, digamos assim, que existe um relativo acesso possível dentro da realidade de Florianópolis, que é uma realidade cara, uma capital cara, né? Não adianta. Então, assim, eu não vejo nenhum. Eu não vejo, de fato, um processo de gentrificação em curso no centro de Florianópolis. Não vejo. Por outro lado, eu vejo a possibilidade de que nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente pudesse ter mais gente morando no centro. De qual renda, né? De uma renda média, de uma renda baixa, isso vai depender, em parte, das políticas públicas, em parte do próprio interesse de quem está no setor imobiliário, porque não se faz isso, né, sem recurso, sem nada. Você precisa, em parte, você precisa da iniciativa privada, numa iniciativa privada que seja sensível a essa questão. Alguns projetos de retrofit já começaram a acontecer, enfim, mas assim, a questão é assim, uma certa cautela quando a gente vai taxar, né, realmente classificar como está em processo de gentrificação. Não é o que os dados estão mostrando, né? E o que as tendências do que a gente tem visto, assim, pelo menos nos últimos anos, está mostrando. Há esse potencial, essa possibilidade? Na teoria existe, não tenho dúvida se na prática, porque de fato o centro ele tem uma pegada que é diferente, né? É uma característica que é diferente, que não chama. Quem quer morar na beira-mar não vai morar no centro, essa que
que é a questão, e que talvez seja a grande oportunidade do centro, de preservar a sua pluralidade, de preservar a sua diversidade, que a gente não encontra em outros lugares. Muito bom, Maria Regina. Eu também fiquei pensando aqui, né, a Grazi mandou no chat, que ela achou, né, muito interessante a questão do lado leste e do centro histórico ter tanta movimentação e fragmentos da história, porque normalmente tudo parte da igreja matriz, né, e o lado leste tem muita informação. Tem o rio ali que passa, né, que ninguém sabe, e hoje essa região se desenvolve muito na área cultural. Preservando bastante a arquitetura, né? Os jovens se encontram na região, nos bares, na batalha de rap, nos sebos e lojas de objetos antigos, brechós, que levam a refletir sobre a valorização do passado. E ela se pergunta por que o lado leste, né, também da cidade, e eu já engato numa pergunta também que chamou a atenção bastante, foi a sua fala sobre o IFA não tem nenhum patrimônio ali naquela região que tu mostrou na foto, daquela área vermelha, tombado. E aí eu queria entender também, né, se existe algum critério, assim, né, que o IFA considera para tombar uma localidade, né, como São Francisco do Sul, Laguna, enfim, Ouro Preto, né, também tem um sítio histórico tombado, totalmente, assim, né, preservado, e talvez, né, também seja, a resposta seja na questão da verticalização, mas eu queria entender o que o IFA considera também essa questão técnica, né, e aí, já engatando também a pergunta da Grazi, e se a Salete quiser também já puxar dela, fica à vontade. Ou se você quiser responder também, Maria Regina, fica à vontade. Eu acho que eu vou respondendo por partes, porque senão depois eu não vou lembrar do que vocês me falaram. Deixa eu ver se eu entendi por que o setor leste, por que se chama assim, ou... Não, por que esse lado está se desenvolvendo tanto na questão cultural, a questão da Grazi que ela trouxe? Tá. Olha, eu acho que é uma conjunção de fatores aí. Porque o que acontece? A gente, bom, convencionamos então ter um eixo na Praça 15, digamos, chamar de oeste para um lado e leste para o outro. No que a gente chama de oeste, a gente tem então todo um centro, um núcleo que envolve o mercado público, que envolve atualmente, né, a passagem de grande parte da população, ou que reside ou que trabalha no centro e que usa transporte público. Tem uma massa de pessoas que todos os dias transitam, né, entre as diversas partes do centro e o terminal urbano. Isso é um fluxo importante, contínuo de gente, né? As próprias ruas, a Conselheiro Mafra e a Felipe Schmidt, que tradicionalmente assim, há muito tempo, né, se concretizaram, enfim, se consolidaram como as ruas do comércio tradicional, as ruas do comércio local. O Centro-Leste, ele também tinha isso, mas eu acho que sempre menos. Eu mostrei num slide ali, chamei a atenção de vocês, o que se chamava a região da Pedreira, e mesmo a região ali do Rio da Bulha, historicamente, já eram regiões mais pobres, já eram regiões, desde o século XIX, que já concentravam uma população mais pobre, mais marginalizada. Então não é uma área tão assim, embora seja muito antiga, mas antiga mais para as bordas. Então a gente tem a João Pinto, a Saldanha Marim, enfim, né? Mas tem toda uma parte que, se vocês forem pesquisar na historiografia, em pesquisa sobre a geografia e história da região, vocês vão ver que tem bastante pesquisadores que tratam, né, dessa geografia da pobreza, dessa geografia dos excluídos, tanto que é a área mais próxima dos morros, a área... Então, sempre foi, de certa forma, uma área mais marginalizada.
E eu acho que por uma conjuntura, porque aí, assim, porque a concentração de museus, eles foram sendo criados mais contemporaneamente, né? A gente tem o Museu Vitor Meirelles, que é tombado pelo IPHAN, especificamente, só voltando um pouquinho na resposta seguinte, né? Que era, antigamente, uma habitação, uma casa, foi transformada, né, no museu. A gente tem o Museu da Escola Catarinense, que era a antiga Escola Normal, uma instituição, e muitas instituições, né, e essa instituição muito importante na história, no desenvolvimento de Florianópolis, da educação básica e fundamental. A gente tem ali um lugar que é muito importante, acho que vocês vão lá, talvez, atualmente abriga o Instituto Arco-Íris. A gente fez um trabalho com eles no ano passado, e aquela edificação, que também na origem era uma residência com comércio embaixo, enfim, ela abrigou a primeira etapa do que mais tarde veio a ser o Instituto de Educação e a própria universidade. Ela é o embrião do ensino superior, né, de Santa Catarina, de Florianópolis, especialmente. Aí o Forte Santa Bárbara foi transformado em centro cultural. A gente tem, mais recentemente, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, que é atualmente o Museu da Cidade, outro lugar importante para vocês visitarem, né? Que hoje é gerido pelo SESC, que foi transformado recentemente em museu, centro cultural. Então, você tem uma conjuntura, assim, acho que principalmente relacionada à questão de ter muitos estabelecimentos públicos, né? Então, que foi concentrando esses museus, quer dizer, com exceção do Palácio Cruz e Souza, né? Do Museu Histórico, a gente, de fato, no outro lado, não tem outros, assim, museus, centro de cultura. Isso foi se consolidando ao longo do tempo. E aí a gente tem uma outra mudança importante dos últimos anos, porque até os anos 2000, mais ou menos, até ser construído o que hoje é o Ticem, antes de ser o Ticem, o terminal urbano central da cidade era ali no cidade de Florianópolis. E no momento que todo aquele fluxo, né, de ônibus, de chegadas e partidas, ele sai daquele lugar, você tem um impacto muito grande no setor leste, porque esse fluxo todo de pessoas que diariamente passava por ali, boa parte deixou de passar e, portanto, de consumir, no restaurante, no comércio, etc. Houve, eu presenciei esse momento, estava fazendo faculdade aqui, de fato, houve uma mudança bem grande naquele momento, meio instantânea, assim, na dinâmica daquele setor. Então, ele tem muito a ver também com decisões, digamos, de estratégias de planejamento urbano, né? Talvez, não sei se não tenham pensado nisso, ou como a verdade é que ficou meio que um vazio ali, desde então isso não virou a chave. A gente teve durante muitos anos o Colégio Energia, o cursinho Energia ali, que movimentava, uma atividade também importante, educativa, que movimenta a região. Depois eles foram fechando as salas, fechando os blocos, né? Também acaba dando um vazio, assim, funcional, mas um lugar de um extremo potencial. Isso, sobre os tombamentos, né? O IPHAN não tem no centro de Florianópolis nenhum perímetro de tombamento, a gente não tem um conjunto urbano tombado, né? E eu acho que sim, parte porque até um determinado momento, até hoje, talvez, assim, se leve muito em consideração a ideia ainda
da homogeneidade dessa paisagem, quer dizer, o fato de ela ter se transformado muito, de ter se alterado muito, né, colocou aí para o IFAM uma questão, um problema, que eu acho que deve ser, assim, fonte de discussão interna nossa, né, eu acho que tem coisas que podem ser revisitadas, revistas, enfim. Mas a gente tem alguns bens tombados. A gente tem o Museu Vitor Meirelles, que é tombado pelo IFAM. Dentro do museu tem uma obra, uma pintura do Vitor Meirelles, que é a Vista do Desterro, que é uma pintura, acho que já o professor Francisco deve ter mostrado para vocês, aquela vista a partir da Igreja do Rosário, né? Ela é tombada individualmente pelo IFAM como obra de arte. O antigo, né, Forte Santa Bárbara, agora Centro Cultural da Marinha, é tombado junto com as demais fortalezas da ilha de Santa Catarina. Aqui no centro temos duas, temos o Santa Bárbara e temos o Santana, no pé da ponte Hercílio Luz, para quem tiver curiosidade, e a Alfândega, que é onde fica o IFAM, né, o IFAM na parte superior e uma das porções, e do outro lado, na ala voltada para o mercado público, é a casa de artesanato, né? São esses os bens tombados individualmente no centro pelo IFAM. E existe sempre uma grande discussão, porque assim, o IFAM ele tem uma legislação de tombamento, uma lei de tombamento, que é de 1937, e que diz que é passível de proteção pelo tombamento aqueles bens de relevância nacional, né, para a história, para a ciência, enfim, com uma importância na história nacional. Aí as leis estaduais, então a Fundação Catarinense de Cultura, ela é o órgão responsável no estado pelos tombamentos em nível estadual. Eles vão dizer que são aqueles bens de relevância para o estado de Santa Catarina, sua história, etc. E no município a gente tem tanto o tombamento, aqui na verdade se sobrepõe o tombamento e as áreas de APC, são duas legislações distintas, complementares, enfim, né, que são então aqueles lugares e bens de relevância para a história local. Então, é meio que uma complementação, uma escadinha, uma cascata. Assim, mais contemporaneamente, a gente tem grandes discussões sobre, bom, o que é isso? O que é relevância nacional? Né, tem esses conceitos, essas bases, elas são o tempo todo revistas, alargadas, questionadas, enfim, né? Então, eventualmente, o que não seria, digamos, passível de tombamento nos anos 50, 60, 70, hoje já é passível de ser tombado, porque temos uma outra compreensão, né, mais alargada sobre as coisas. Mas a base, em linhas gerais, é um pouco isso. Alguém perguntou do prédio da SPU, o prédio da SPU não é tombado pelo IFAM, não. Eu acho que e eu acho que ele não é tombado individualmente por ninguém, porque a gente andou por lá esses tempos, teve uma questão e ele está só dentro da APC e do conjunto tombado. Salete, Ele quer é perguntar incrível. o que você gostaria de perguntar? Aquela hora que tu levantou a mão? Sim, primeiro para agradecer, fiquei aqui encantada com a tua apresentação e trazer essa memória é incrível, né? Eu não sou natural de Florianópolis, eu vim para cá em 91 fazer faculdade, eu sou natural de Lages, então estava aí nesse processo aí de crescimento da população de Florianópolis. Morei no centro, também lá no Altos da Felipe Schmidt, entre Felipe Schmidt e na esquina da Felipe Schmidt com a Padre Roma. Então vivi um pouquinho assim o centro e eu engraçado que hoje de manhã eu acordei, cara, que vontade de voltar a morar no centro, porque realmente é muito legal. Então eu queria mais agradecer e aí eu ia falar um pouco sobre essa questão da retrofit, né, que estão acontecendo nos centros históricos. São Paulo está fazendo, Floripa começa a se movimentar, mas você acabou citando isso. E eu, de fato, espero que isso aconteça porque as pessoas voltem a ocupar o centro né, e preservando, de fato, essa memória que a gente tem ali no centro
enfim, e trazer mais vida para lá. Então era isso que eu queria comentar e te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho. Legal, muito obrigada. A Grazi também comentou aqui, né, talvez por ter sido habitadas por uma população mais desprovida, naquela questão do centro histórico ali no centro-leste, tenha sido mais preservada e o que possibilitou hoje ter essas edificações, onde foi possível estabelecer também esses centros culturais, e acho que foi uma questão de maior preservação essa parte ali, né, de uma questão mais da galera mesmo preservar a parte que não tava verticalizada ainda, né? Não tem tantos prédios ali naquela parte do centro-leste mesmo. Foi mais esse sentido, eu acho. É, mas existe uma mescla, né? Porque os prédios que hoje abrigam os museus, os centros culturais, na verdade, ou são, com exceção então, da casa do Vitor Meirelles, que era um sobrado, né? Dos raros. Na verdade, o único sobrado luso-brasileiro que restou, a gente viu aquela pintura que ele fez da Rua João Pinto, né? Que era basicamente só sobrados, enfim, aquele foi o único que restou. Assim, existia também, até um certo momento, gente com dinheiro, com bastante dinheiro morando nessa região. Ela não era uma região totalmente pobre, existiam enclaves, né? Existiam lugares, então, mais perto do rio, mais perto da pedreira e tal, que de fato, se a gente for pegar imagens antigas, aí a gente vai ver alguns casebres, algumas estruturas que eu acho que não sobreviveram, digamos assim, né? Os centros culturais, eles são mais ou em edificações justamente já institucionais ou públicas, ou que foram convertidas para uso público institucional, do que necessariamente casas menos assim favorecidas, mas tem uma convergência de uma população que vivencia aquele espaço, que vivencia aquele território, às vezes não necessariamente ali habita, ali mora, né? Mas habita porque faz parte do seu cotidiano, né? Então tem uma relação mais ou menos nesse sentido. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Trazer mais alguma coisa? Não? Então vamos para nossa fotinha final. Maria Clara, tu consegue tirar aí, amiga, por favor? Oi? Eu vou parar a gravação, tá, gente? Só um minutinho Tiro. aqui. Tiro. Abram as câmeras, por favor.